Amigas, este será o lindo modelo de batimão que nós vamos fazer juntas hoje. Olha que graça que fica esse detalhe que eu fiz no barrado dos nossos batimão. Até na parte de cima eu coloquei. E o nosso ganchinho, ele abre aqui na parte de trás para nós pendurarmos lá nas nossas cozinhas. Olha que graça que ficou esse detalhe. Aqui eu coloquei 2 folhinhas, neste eu coloquei 3. E olha no barrado que graça que fica. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pedaço de tecido atoalhado ou tecido para pano de prato. Vamos usar também 3 tecidos. Você pode escolher as estampas da sua preferência, mas um tem que ser liso. Então, 2 estampados e 1 liso. Nós vamos precisar também de cartolina ou papelão para nós fazermos os moldes. Nós vamos precisar um pedacinho de manta R1 ou R2 para nós dar estrutura. E nós vamos também usar umas pérolazinhas. Você pode usar pérolazinha, pode usar esses arrozinhos, o que você tiver aí. Nós vamos precisar 11 pérolazinhas. E vamos usar também um colchete de pressão. Pode ser um maior ou esse que eu vou usar, que é o de 12 milímetros. Ele não é tão grande. Vamos precisar de um colchete desse. O meu tecido atoalhado, eu cortei no tamanho de 48 por 48. E fiz bainha em 2 lados paralelos. Eu cortei o meu papel reciclado, eu cortei 2 moldes. Um medindo 18 por 18 quadrado e outro 10 por 10. A minha manta R1, eu cortei um quadrado de 18 por 18, mas eu tirei um pedaço na altura, deixando esta altura com 16 e a largura 18. O meu barrado aqui embaixo, eu vou fazer usando esta faixa. Então, eu vou cortar nesse meu tecido uma faixa de 10 centímetros de altura e mais larga que o meu batimão, 2 centímetros de cada lado. Então, eu vou colocar aqui 2 centímetros de cada lado e vou cortar uma faixa com 10 centímetros de altura. Amigas, cortei uma faixa com 10 centímetros de altura e mais larga que a base do meu batimão, 2 centímetros de cada lado. Fui ao ferro e passei ao meio no sentido do comprimento. E também passei para marcar a metade no sentido da largura. Ótimo. O meu batimão também eu dobrei para achar o meio aqui. Então, aqui é o meio da minha faixa e do meu batimão. Quando eu cortei essa faixinha, eu também cortei 11 quadradinhos com aquele nosso molde de 10 por 10. E eu dobrei ao meio uma vez na diagonal e mais uma vez. E agora nós vamos dobrar mais uma vez ele no meio, assim. Então, nós formamos o triângulo e depois dobramos o triângulo ao meio. E nós vamos costurar aqui nesta marcação que eu fiz no meio. Nós temos que ver quanto nós temos que deixar para a costura do nosso batimão e vamos começar a costurar os nossos triângulos aqui. Você pode começar deste lado ou daquele lado, mas nós temos que começar de um lado, porque depois nós vamos virar as nossas folhinhas e elas têm que ficar todas para o mesmo lado. Aqui na máquina eu quero mostrar para vocês. Este pedaço eu tenho que deixar para o acabamento. E aqui na metade, onde nós marcamos a ferro, nós vamos começar a costurar os nossos triângulos. Os nossos triângulos nós dobramos o nosso quadrado de 10 por 10. Nós dobramos uma vez na diagonal, dobramos mais uma vez e depois nós dobramos uma vez ao meio. Aqui nessa marcação que nós fizemos no pano de prato, nós vamos colocar os nossos triângulos, com essas aberturinhas todas para o mesmo lado, todos para o lado de fora. Então, eu vou costurar uma aqui, depois eu vou pegar o outro triângulo e vou dobrar novamente e vou costurá-lo aqui, até eu costurar 8 triângulos aqui. Nós cortamos 11.
Aqui nós vamos usar 8 e na parte de cima nós vamos usar 3. Então, eu vou costurá-los aqui e já mostro para vocês. Peguei, amigas, os nossos triângulozinhos aqui, na parte todo no meio eu fiz uma costura só para fixá-los aqui. Agora, nós vamos dobrar o nosso tecido bem dobrado aqui e vamos passar uma costura para fazer o acabamento. Então, eu vou passar e fazer uma costura aqui do lado de cima. Amigas, passei uma costura aqui no lado de cima, mas uma costura bem larga, para nós termos certezas que nós prendemos bem os nossos triângulos aqui na parte embaixo. Eu fui ao ferro também e passei abrindo bem essa costura para ver se está tudo bem costuradinho. Agora, nós vamos fazer o trabalho para formar as nossas folhinhas. Olha que graça que é. Nós abrimos assim, olha, viramos assim e formamos uma folhinha. Olha que graça. Abrimos a outra e também formamos a folhinha. Eu vou abrir todas e já mostro para vocês. Amigas, agora com as nossas folhinhas todas viradinhas, eu vou colocar na ponta de cada folhinha uma pérola. Nós podemos colocar com elas toda para cima ou com elas uma para o ladinho de cima e a outra aqui para o ladinho de baixo. Então, eu vou fazer assim, uma para cima e a outra para o ladinho de baixo. Essa para cima e essa para baixo, que eu vou colocar uma pérolazinha. Eu peguei a minha agulha com 2 fios, e esse fio meu é o fio 60, ele é mais forte. Porque nós vamos colocar pérolazinha, então nós temos que ter certeza que ela vai estar bem presa. Ela não pode ser presa aqui com uma ou 2 fiozinhos. Ela tem que ficar super bem presa aqui. Então, eu vou passar a minha agulha para o lado de cima. Eu dei o nozinho. Eu vou pegar a minha pérolazinha e vou passar por dentro da minha pérolazinha. E vou costurar passando 2 ou 3 vezes no pano e na pérola, para eu ter certeza que está bem preso. Então, passei uma vez, passo dentro da pérola, passo de novo no meu tecido e na folhinha, e passo de novo dentro da pérola. Você pode passar várias vezes, até você ter certeza que está bem preso. Porque nós vamos usar nas nossas cozinhas, então nós temos certeza que a nossa pérola não vai cair lá na nossa cozinha. Vou passar mais uma vez aqui, e do lado de trás, quando nós passarmos o fio para o lado de trás, nós temos que aqui, nós darmos um nozinho com laçada. Passamos por dentro da laçada, para nós irmos lá na próxima folhinha. Porque aqui vai ficar bem presa com laçada essa pérolazinha. Olha que graça, que mimo, que dengo que fica. Agora, essa outra, nós podemos prender aqui em cima ou podemos prendê-la para o lado de baixo. Eu vou prender como se fosse para o lado de baixo. Então, eu vou prender uma para baixo e a outra para cima, para baixo e para cima, e já mostro para vocês todas elas com uma pérolazinha na pontinha. Costurei uma pérolazinha em cada pontinha da minha folha, uma para cima, para baixo, para cima, para baixo. Olha que mimo, que dengo que ficou. A nossa faixa, então, ficou pronta. Agora, eu cortei na outra estampa que nós vamos usar, uma faixinha com 5 de altura, também mais larga que meu batimão, 2 centímetros de cada lado. E eu vou pregar aqui na parte embaixo da nossa faixa. Eu vou colocar direito com direito e vou costurar aqui. Eu vou à máquina passar uma costura e já mostro para vocês. Costurei aqui na parte de baixo essa faixinha de 5 centímetros e agora nós vamos pregar no nosso batimão. Vamos virar ele para o lado de trás, porque ele já está com bainha. E eu vou alinhar bem aqui a minha faixa, colocando direito com o avesso do nosso batimão. Eu vou alinhar bem aqui e vou costurar aqui e já mostro para vocês. Essa parte que nós deixamos de 2 centímetros de cada lado,
nós dobramos, abraçando o nosso batimão, dobramos e colocamos um alfinete. E vamos alinhar bem toda a parte aqui embaixo e vamos passar uma costura. Eu vou alinhar e passar essa costura e já mostro para vocês. Costurei aqui a parte de trás com uma costura mais larguinha. Virei para a parte da frente e vou passar. Eu vou passar deixando uma bainha aqui para trás, como se fosse um viés. E vou organizar toda essa parte aqui na frente. Aqui eu vou dobrar uma partezinha para dentro para dar acabamento. Aqui na parte de cima, eu vou dobrar uma partezinha para dar acabamento. Toda a volta aqui e aqui nesse cantinho. E vou passar uma costura em toda a volta, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou fazer essa costura e já mostro para vocês o nosso barradinho aqui pronto. Passei a costura em toda a volta aqui na parte embaixo, deixando os fios mais compridos no início e no final, dei 2 nozinhos e embuti. Como eu fiz aqui e vou fazer com vocês. Eu dei 2 nozinhos, agora eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde eu iniciei ou terminei a minha costura, coloco lá na frente, passo os 2 fiozinhos da agulha e daí puxo lá na frente para eu cortar. Passei os fios, puxei bem e aqui na frente eu corto, puxo bem e corto. Assim ficou pronto o nosso barrado aqui na parte embaixo. Olha que graça que ficou a parte de trás e aqui a parte da frente do nosso batimão. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui para a parte de cima. Para a parte de cima, eu vou fazer o meu molde. Eu tenho um quadrado de 18 por 18. 18 por 18. Eu vou dobrar ele ao meio, no sentido do comprimento, para eu fazer o meu arredondado na parte de cima. Eu vou usar um pires, o meu pires tem 14 de diâmetro aqui. E eu vou marcar aqui, nesta parte, 4 centímetros. E aqui nessa outra parte, na altura também, eu vou marcar 4 centímetros. Eu vou colocar o meu pires aqui para eu fazer o arredondado. Então, aqui no 4 e no 4, eu faço o arredondado. Eu dobro ao meio, como eu tinha dobrado, e corto. Eu vou cortar aqui para formar o arredondado. Corto bem em cima, onde eu risquei com ele dobrado, e eu tenho o meu arredondado. Então, com este meu molde, que eu vou cortar os meus tecidos para fazer a parte de cima. Então, eu peguei o meu tecido com a estampa de margaridas e cortei com o meu molde, que eu arredondei, de 18 por 18, eu cortei 2 vezes no tecido de margarida. Olha, cortei 2 vezes nesse tecido e cortei uma vez na manta R1. Olha como eu cortei. Ela ficou menor, ela ficou mais curta, porque ela vai ficar aqui dentro da nossa parte de cima do batimão. E aqui nós vamos dobrar com uma costura, então ela não pode chegar até aqui, porque senão ela fica mais difícil para nós dobrarmos. Eu também cortei um retalho naquele tecido estampado que nós fazemos o detalhe, eu cortei de 10 de altura e da mesma largura do nosso detalhe do batimão. Então, aqui eu vou aplicar aqueles 3 que nós cortamos 11 e eu deixei 3 para aplicar aqui. Da mesma maneira, dobramos ao meio, mais uma vez, e depois nós dobramos ao meio. Então, eu vou colocar os 3 aqui. Eu vou posicionar os meus triângulos aqui. Aqui está a metade. Eu vou colocar eles bem próximo. O que seria no meio, eu vou colocar bem próximo à metade. E vou colocar costurar um para este lado e o outro do outro lado. Deste outro lado, ele vai ficar mais perto do final aqui, porque nós vamos virar as folhinhas para cá. Então, nós precisamos mais espaço para este lado. Então, eu vou costurar aqui e já mostro para vocês. Costurei a parte de trás e abri.
Agora eu vou abrir as minhas pétalazinhas para eu pregar a minha pérola. Então, eu abro assim, abro esta outra e abro a outra. E vou pregar as pérolazinhas. Nós podemos pregar as pérolazinhas reto assim, olha que graça que fica. Mas eu vou pregar uma para cima, a outra aqui para baixo e a outra aqui em cima. Então, eu vou costurar as 3 pérolazinhas e já volto. Terminei o nosso detalhe, agora eu vou pegar uma das partes de cima para nós costurarmos o nosso detalhe. Então, do lado de trás, do lado avesso, nós vamos colocar direito com avesso. Nós vamos colocar assim, direito com avesso. Eu vou alinhar bem aqui a parte embaixo e vou passar uma costura. Passei a costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha, virei para o lado da frente, passei a barrinha aqui embaixo, abrindo bem e coloquei para a parte da frente. E aqui eu também passei dobrando uma partezinha para dentro. E aqui na parte de cima eu vou passar uma costura, só na parte de cima, porque nos lados nós vamos dar acabamento com todos juntos. Costurei a parte de cima e agora nós vamos preparar a alça. A alça eu cortei um tecido nesse azul, medindo 10 centímetros de altura e 12 de comprimento. Eu fui ao ferro e passei dobrando ao meio e mais uma vez ao meio, unindo as partes aqui no meio e dobrei. Agora eu vou à máquina passar uma costura deste lado e deste lado, para nós colocarmos como alcinha. Passei a costura aqui dos dois lados, agora vamos montar a nossa parte de cima do nosso batimão. Então, nós temos essa parte com aplicação, vamos colocar a outra parte sobre ela e vamos encontrar o meio aqui na parte de cima. Aqui no meio da parte de cima, nós vamos colocar o nosso ganchinho para nós prender lá nos nossos armários. Então, vamos colocar, aqui está o meio, vamos colocar ele aqui para dentro, olha, uma partezinha para lá, nós colocamos aqui, bem no meio. Colocamos essa outra parte e colocamos a nossa manta que nós já tínhamos cortado. Vamos colocar aqui e vamos alfinetar tudo. Eu vou alfinetar e depois vou passar uma costura em toda a volta com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Amigas, costurei toda a volta aqui, mas quero explicar para vocês que aqui eu fiz uma partezinha dobrando para dentro, porque esta parte aqui da frente já estava mais curta, porque nós usamos uma partezinha para fazer essa costura. E esta partezinha eu dobrei aqui antes de fazer essa costura que eu fiz aqui do lado de dentro. Agora, nós vamos virar para o lado de fora e a nossa parte de cima já estará praticamente pronta. Então, eu vou passar, vou abrir bem estas costuras e vou organizar tudo para nós colocarmos o nosso batimão aqui dentro. Olha, então, essa partezinha aqui, ela vai ficar da mesma altura desta aqui. Eu vou passar bem e já venho para nós colocar o nosso batimão aqui dentro. Passei a parte de cima, agora nós vamos encaixar o nosso batimão aqui. Eu já marquei aqui o meio, o centro do nosso batimão. Aqui é o meio. Então, nós vamos dobrar ele. Vamos dobrar da seguinte maneira, fazendo uma prega para este lado, deixando bem deste tamanho, e fazendo outra prega para este lado. Então, nós vamos pregueá-lo assim. E nós vamos colocar dentro do nosso batimão. Vamos colocar uma parte bem lá para cima, para nós termos certeza que está tudo certo. Mas, antes de nós colocarmos lá, nós podemos colocar um alfinete aqui em cada parte. Vamos colocar um alfinete aqui. Eu coloco outro alfinete aqui.
para as minhas pregas ficarem do mesmo tamanho. E agora nós colocamos dentro do nosso batimão. Só que nós temos que colocar uma parte bem mais para cima, para nós termos certeza que quando nós passarmos uma costura, ele vai estar bem preso aqui dentro. Então, eu vou organizar aqui tudo bonitinho, vou pegar um alfinete e vou passar aqui para o outro lado, para eu sentir se estou pegando esta parte aqui de trás também. E eu vou passar uma costura, deixando os fios mais compridos no início e no final, e já volto para mostrar para vocês o nosso batimão lindamente pronto. Amigas, passei uma costura, então ficou pronta aqui a parte embaixo. Agora nós vamos pregar o nosso colchete aqui para nós pendurar. Então, eu vou dobrar uma partezinha para dentro e vou pregar um colchete. Vou colocar o colchete, um na parte de cima e o outro na parte embaixo. Então, eu vou costurar um aqui e o outro eu vou costurar aqui e já mostro para vocês o nosso batimão lindamente pronto. Oi, amigas, então preguei aqui na parte de cima o nosso colchete para nós pendurarmos lá nas nossas cozinhas. Ele pode ficar sempre fechadinho assim, ou se nós precisarmos passar em algum corrimão, nós podemos abrir para pendurar. Então, assim ficou pronto a parte de cima também do nosso batimão. Olha que graça que ficou aqui a parte de cima e aqui a parte embaixo, com esses detalhes. Olha que maravilhoso que ficou. Então, este foi o lindo batimão que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.